continuarmos alimentando nossas vidas. E desde já agradeço ao Pai Rafael, né? O Pai Rafael comentou que é a primeira vez que vai fazer uma live, né? A primeira vez que vai utilizar os meios sociais para transmitir um conteúdo como palestra, como formação. Muito obrigado, Pai Rafael. Deixo nas suas mãos, o Senhor conduz com a oração. Depois que o Pai Rafael completar, o Padre Mário vai também dar uma palavrinha sobre algo que ele fez, que acho que é interessante nós, como legionários no território, seguir essa iniciativa de publicação também. Deixo nas suas mãos, Pai Rafael. Perfeito. Bem, meus queridos padres, é uma alegria pela primeira vez falar a este público pela internet, não? A gente sempre era direto, então isso de falar um pouco assim diante do microfone, assim, esperando que vocês estejam recebendo tudo o que a gente quer transmitir, não? E por isso vamos rezar uma Ave Maria a Nossa Senhora, dado que o tema vai ser precisamente enfocado em Nossa Mãe do Céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Sempre que falo deste tema de Nossa Senhora, representa um desafio para mim. Primeiramente porque, por um lado, é muito fácil falar de Nossa Senhora. É simplesmente deixar todos os sentimentos que a gente tem no coração para uma mãe. E uma mãe que cumpre muito bem com seu papel de mãe. Então, nesse sentido, teríamos, é muito fácil falar deste tema. Mas, por outro lado, é difícil, porque às vezes as palavras ficam curtas do que se pode dizer de Nossa Senhora, como ela fez esse itinerário evangélico durante toda a sua vida. Jesus nos fala que Ele é o caminho, a verdade e a vida. E o Evangelho é o lugar de encontro de todos aqueles, de todas aquelas almas que querem seguir Jesus. Praticamente, o Evangelho é o encontro com a vida de Jesus. Se nós somente tivéssemos o que fala sobre Nossa Senhora, já teríamos um maravilhoso material para viver o seguimento de Cristo. Essas pinceladas que os evangelhos falam de Maria nos dariam uma perspectiva maravilhosa para seguir um itinerário evangélico. A única grande senda é Jesus, e a senda que muitos percorrem, que todos os cristãos, e sobretudo nós sacerdotes, devemos percorrer. Alguns não se sentem com os desejos de caminhar e recortam o Evangelho à medida do que querem. Outros excluem o Evangelho, mas também Nossa Senhora fez esse caminho, esse itinerário evangélico na Sequela Christi. E gostaria de começar fazendo um ato de imaginação. É dizer,
se nós nos perguntássemos que coisa pensa Jesus da sua mãe, jogar um pouco, brincar um pouco com a imaginação, mas poderíamos ver o seguinte: seguramente Deus diria que a criatura mais bela que ele fez na criação foi fazer sua mãe. Le faltava uma e a fez. E ele nos diz: fiz a minha mãe antes que ela me fizesse. E agora sou um homem, como todos os homens. Já não tenho nada em que envejar aos homens. Eu também tenho uma mãe. E minha mãe se chama Maria. Sua alma é pura e cheia de graça. E não me canso de olhar para ela, de admirá-la, de louvá-la, porque é bela minha mãe. Tanto que não me custou nada deixar os esplendores do céu para vir e ficar no seu calor de mãe. Me faltava uma e eu a fiz. Depois da ascensão ao céu, ela me alcançou com seu corpo e sua alma. E precisamente porque os dedos que tinham tocado a Deus não podiam ficar paralisados. Os olhos que tinham contemplado a Deus não podiam ficar fechados. Os lábios que tinham beijado a Deus não podiam ficar rígidos. O corpo, ainda mais, o corpo que tinha dado corpo a Deus, não podia ficar misturado com a terra. Para mim, Deus tivesse sido muito duro, e isso não era possível. E por isso levei a minha mãe em corpo e alma para o céu. Tenho o ser humano, mas também sou Deus, sou seu filho. E por isso Jesus pôde fazer que todos os homens fôssemos seu irmão. Tenho o ser de Deus e sou filho dela. Uma verdadeira mãe, uma delas, em corpo e alma a minha. E agora está no céu, mas ela olha para vocês com os mesmos olhos com que olha para mim. E ela lhes ama com o mesmo coração com que me ama a mim. Pensemos nesta verdade e pensemos também, nos diria nosso Senhor, que se fôssemos um pouco espertinhos, nos aproveitaríamos melhor dela. Por quê? Porque os homens devem saber que eu, seu filho, não posso negar nada a ela. Tudo com tal de comprazer a minha mãe, eu posso fazer. E aí está essa história maravilhosa do itinerário de Nossa Senhora, que começou um mundo diverso. É dizer, um mundo onde começaria a reinar a graça em vez do pecado.
onde começaria a reinar essa obediência a Deus em vez da desobediência. Deus tirou da nada, da nada, o universo. Da esterilidade de Isabel, Deus fez nascer o precursor. Da Virgem Maria, fez nascer o Salvador. Milagres. Um mundo novo se deixa ver. Porque para Deus nada é impossível, dizia o anjo Gabriel a Maria. Nada é impossível para Deus. E por isso, ele fez o mundo da nada. De uma estéril o precursor, de uma virgem o salvador. E aí está uma pergunta que podemos fazer. Deus não pode também criar o homem novo, criado neste novo mundo da graça. Um homem novo, um sacerdote novo. Se nada é impossível para Deus. Mas nós devemos pôr tudo o que está da nossa parte. E que devemos pôr a nossa nada. Tudo o que somos. E allí surgirá esse maravilhoso milagre da redenção do Senhor. É muito importante pensar como Deus escolheu a Maria. O anjo se dirigiu a uma adolescente virgem. Se dirige diretamente à casa de Maria por eleição pessoal. Foi uma eleição de Deus. Havia muitas adolescentes com o nome de Maria, mas Deus tinha elegido a uma. Por quê? Porque o amor de Deus é infinito. E o amor que Deus tem por suas criaturas não é um amor do qual nós possamos extrair motivos. Deus escolhe e isso basta. Deus escolhe e isso basta. E Deus não escolhe por uma compensação, por ter uma recompensa, não. Nem por interesse. Deus ama para manifestar sua bondade, para enriquecer suas criaturas. Deus ama para dar-se. E assim foi na vida de Nossa Senhora. Bonum diffusivum sui. Deus é a plenitude infinita. Deus se basta a si mesmo. Sendo todo amor, ele pode comunicar toda a sua grandeza, sua beleza, sua bondade. Mas a quem comunicar se antes não existia nada? Agora nós existimos. E cada um de nós, irmãos, no sacerdócio, Deus nos escolheu. Deus nos escolheu. Precisamente porque queria comunicar, como comunicou a Nossa Senhora toda a sua graça, seu amor. E por isso
Deus pensou em cada um de nós como esses dispensadores da graça divina. Deus pensou em todas as criaturas, como no mundo do seu Filho. Pensando em seu Filho, Deus pensou também naquela que devia ser a sua mãe. E quem devia ser? Aquela que Deus preparou para si. Como também cada um de nós, se somos trazidos à existência, é porque Deus nos ama. Porque Deus nos ama. Se eu participo da existência, é porque Deus pensou em mim e me amou. Deus não pode criar algo que não ame. E Ele me criou, me amou. Sou amado por Ele desde toda a eternidade. Por isso, como deveríamos nós manifestar também nossa gratidão para com Ele, igual que Nossa Senhora. Quando descobre todas as maravilhas que Deus fez na sua vida, é o momento em que seu coração explode em louvores para Deus. Olhou para a humildade da sua serva. E por isso devemos ficar felizes. É muito curioso como, se nós tomássemos, por exemplo, a saudação do anjo e vamos analisando cada uma das palavras, realmente podemos ficar admirados da obra que Deus fez em Maria. É muito curioso porque durante aquele tempo a saudação mais comum era Shalom Lach, é dizer, a paz contigo, a paz contigo. Com Maria, Deus, através do anjo, não emprega essa fórmula de saudação. Emprega outra. Jaire, alegra-te, alegra-te. Uma saudação que vem de Deus, que nos diz, alegra-te porque viestes à existência. E com a existência eu te dou uma quantidade de dons para a tua vida, para a tua vida. E por isso, Nossa Senhora recebe essa alegria, porque está cheia de graça. Cheia de graça. É maravilhoso ver como Deus Nosso Senhor não mede seu amor. É infinito. E por isso essa graça que dá a Maria é infinita. Alegra-te. A causa das nossas tristezas é porque não recebemos a alegria de Deus, a presença de Deus. Nós buscamos a nós mesmos e então não participamos dessa alegria que vem de Deus. Por isso Deus a saúda desta maneira, alegra-te, cheia de graça. O Senhor é contigo. E é maravilhoso ver esta verdade. Sempre que Deus dá uma missão, sempre que Deus dá uma missão,
quando se dirige ao homem, o primeiro que diz é: não temas, não temas, não temas, Maria. Encontraste graça diante de Deus. Em todas as seleções que Deus faz, Ele conhece muito bem do barro que somos. E por isso a primeira palavra com que se dirige Deus a uma alma, até as mais santas, é: não temas. Em nossa vocação, não temas. O Senhor está contigo. Não temas. São José, não temas, José, tomar Maria, tua esposa. Não temas. A Zacarias, não temas, tuas orações foram escutadas. A Pedro, não temas, de agora em diante serás pescador de homens. Deus nos conhece muito bem e sabe esse abismo que existe entre o Criador e a criatura. E por isso ele fala: não temas, porque a obra que eu vou fazer é uma obra minha, com a força da graça. E aí está precisamente essa ação de Deus que ultrapassa nossas potências, nossas possibilidades. Como captou Nossa Senhora esta verdade? Realmente aceitou. Quando Deus nos fala o Gênesis, criou o mundo, criou a luz, faça-se a luz, faça-se. Essa palavra fazer, faça-se, é repetida por Nossa Senhora. Faça-se em mim segundo a tua palavra. Na primeira criação está esse faça-se de Deus. Na segunda criação, realizada pelo Filho de Deus, está Maria, que também fala: faça-se em mim segundo a tua palavra. E é maravilhoso constatar que aqui nasce um mundo novo, o mundo da graça, o mundo da obediência, o mundo de aceitar a Deus como é. E aí Maria manifesta verdadeiramente essa disponibilidade diante de Deus, captando que nada é impossível para Deus. Nada é impossível para Deus. E nós, quanta confiança colocamos nas palavras de Deus, que nos fala através desse exemplo maravilhoso de nossa mãe, como ela recebeu essa eleição de parte de Deus, aceitação total. Faça-se em mim. É muito curioso, por exemplo, ver também que São José responde com o mesmo verbo com que responde Maria. Maria respondeu: faça-se. Como respondeu José? Nos diz o Evangelho que em sonhos recebeu
a indicação do anjo de tomar a Maria como sua esposa. E nos diz, levantou-se e fez como o anjo indicou. Utiliza o mesmo verbo para responder a Deus nosso Senhor. E nós também devemos fazer em nós a vontade de Deus, abrir-nos à vontade de Deus, que essa maneira é como verdadeiramente podemos responder à graça. É importante em nossa vida descobrir como responde Nossa Senhora a Deus nosso Senhor. E também para que nós, cheios de confiança, porque Deus nos promete a sua graça, a sua força, saber responder também a esse chamado que Ele nos fez, a essa eleição que Ele nos fez. Aquela mãe teve que sofrer muito, não? Parece que quando Deus chama, começam às vezes os problemas. Precisamente porque essa mãe de Deus vai servir a tua prima Isabel que está grávida. E Maria depressa vai. Esse desapego da comodidade de seguir minha vida. Não, levantar-se e ir a servir a sua prima Isabel. Maria faz a vontade de Deus. Não dirá Nosso Senhor depois, eu não vim para ser servido, mas para servir. E aí está Maria servindo. Ah, você é a mãe do Altíssimo. Então deve ser a servidora. A servidora. É a mãe do Filho de Deus, agora a servir. A servir. Quantas vezes nós podemos cair nesse engano em nosso sacerdócio de querer os aplausos, a boa fama, em vez de mostrar verdadeiramente que somos instrumentos de Deus. Maria leva Jesus precisamente a São João Batista, a Santa Isabel, por instrumento de Maria. E nós, sacerdotes, somos instrumentos de Jesus. Temos que levar Jesus a todas as partes. Maria imediatamente é a primeira apóstola em dar a Jesus, comunicar a alegria da redenção de Cristo. E por isso faz esse caminho para em Caerim visitar sua prima Isabel. Aí está. Maria, já 3 meses depois, retorna a Nazaré, e agora quem vai dizer a José o milagre que eu levo no meu ventre? Se complicam as coisas. Se complicam as coisas. Deus conhece, sabe como dirigir a história. Comunica a José que deve aceitar Maria. Ele que viu aquele mistério e diz, é demais para mim. Aceita
o mistério. Nós, às vezes, por nossa forma de representar iconograficamente Maria e preservar sua virgindade, a colocamos sozinha. Ou José, sozinho também, ou com Jesus e Maria com Jesus. Ou a Sagrada Família. Mas evitamos essa relação de amor entre José e Maria. Queremos preservar a sua virgindade, mas estamos cometendo um erro. Deus não quis entre eles a separação, no divórcio. Tudo o contrário. Toma Maria, tua esposa. Tua esposa. Aí está o que Deus uniu, não separe o homem. Quanto bem faria mostrar aos jovens o amor entre José e Maria. Puro, respeitoso, digno, puro. Quanto bem faria para os jovens casais ver como se amaram e se respeitavam, e cada um tinha um sacrário que devia preservar, porque aí estava a presença de Deus e devia respeitá-lo. E uma viagem a Belém. E não nas estradas que conhecemos hoje em Israel, mas senderos, caminhos cheios de poeira, 144 quilômetros até Belém. E naquele estado de gravidez, não foi fácil, Maria, teu longo caminho. Peregrina na noite, entre sombras escuras. Esse canto reflete muito bem as dores de Nossa Senhora. E chegar a Belém parece que chegaram na terra prometida e não encontram lugar, hospedaria. Como se sou a mãe de Deus. Deveriam receber-me com honras. E José bate em cada porta. Eu quero imaginar-me que foi Maria quem falou para José: José, não te preocupes mais. Lá há umas grutas. Aí podemos arrumar-nos com o que trouxemos de Nazaré. E seguramente São José ficou aliviadíssimo. E foram para a gruta. Que mãe não gostaria de dar o melhor para o nascimento do seu filho? Às vezes passamos por alto o que Nossa Senhora teve que viver na fé. Na fé. Sí, era bem-aventurada. Era a mãe do Altíssimo. Mas quanto sofreu. Quanto sofreu. Aos poucos dias levam Jesus ao templo. E Simeão declara a Maria que será sinal de contradição, que uma espada atravessará sua alma. E nós quantas vezes não queremos aceitar como se nos apresenta a vontade de Deus para nós. Para nós.
Depois tem que fugir a Egito. De noite, toma ao menino e a sua mãe e fuge para o Egito. As dores de Nossa Senhora. Um lugar que tinha sido para os hebreus lugar de escravidão, agora para Maria é liberdade, liberdade. Mas dentro daqueles problemas, sem conhecer, por exemplo, a língua. A língua. Às vezes achamos que Maria não sofreu nada, que estava imaculada. Não. Ela teve que viver a fé. Poderíamos continuar falando, mas até aqui vamos deixar. E, sobretudo, eu gostaria de uma coisa, de que tivéssemos um diálogo com ela, mas como filhos. Sabemos que bem cumpre ela com seu papel de mãe. Como nos consola, como nos ajuda, como intercede por nós, como nos protege, como nos alcança aquelas graças que mais precisamos. Maria cumpre muito bem com seu papel de mãe. Mas nós, filhos, nos sentimos filhos dessa mãe. Levamos Maria à nossa casa. O trabalho do padre Myron, aí, de levar, mas bem demonstrar como Maria quer entrar em todas as nações de Latinoamérica. Como quer entrar. Devemos fazer como São João, levar Maria à nossa casa. Ela quer estar em nossa casa. Assim como Maria quis estar na casa de cada nação, para revelar-nos o amor de Jesus. Por isso que o fruto desta formação seja considerar a nossa mãe e ter maior familiaridade com ela. Que verdadeiramente nos sintamos filhos. Uma mãe, quando alguma pessoa louva o seu filho, porque tem esses gestos peculiares da mãe, a mãe se sente feliz. Tem esse rasgo próprio dela. A mãe se sente feliz. E Nossa Senhora se sentiria feliz de nós, porque vamos com ela com essa confiança de criança. Permanecemos perto dela. A sentimos como verdadeira mãe. Tomara que esse seja o fruto. E vamos a pedir a Nossa Senhora que verdadeiramente nos faça sentir a sua presença e seu cuidado. Sabemos que ela sempre cumpre com seu papel de mãe. Que verdadeiramente, através dessa meditação com ela, cheguemos a sentir-nos também nós, filhos dela. E aqui termino a minha exposição. Agora vamos deixar ao Padre Myron, que nos vai apresentar algo muito interessante. Obrigado, Padre Rafael. Acabei de mandar no grupo do território a apresentação para vocês seguirem, divulgarem, aproveitarem melhor, de modo que seja mais simples também. Como alguns de vocês acompanharam, ano passado, no Sigitime, nós tivemos uma série durante todo o mês de maio,
intitulado Os Diversos Rostos da Virgem Maria. E eu fiz, no passado, uma pequena investigação sobre as principais devoções marianas reconhecidas pela Igreja e dando ênfase às devoções da América Latina, dado que nós estamos nesse continente e também tem muitos outros legionários de diversos países da América Latina e às vezes nós celebrávamos a memória, a festa, né, que falávamos, hoje tem segunda, né, a padroeira do país e não conhecíamos bem a história. Então, essa série depois, ela foi retrabalhada e o editorial da Aparecida entrou em contato para publicar, então a gente teve que buscar as permissões necessárias. Eu vou simplesmente apresentar de modo muito breve, que é para sair um livro, né? Espero que saia. Já mandei tudo, só faltam eles agora dar seguimento, né? E realmente, qual é o objetivo mais que ser um simples contar as principais histórias das devoções marianas? Eu fui buscando o significado teológico da devoção de cada das que a gente escolheu. Então, tivemos que fazer uma eleição, né? Não dava para colocar todas as reconhecidas. E me chamou muito a atenção, uma vez eu estava em Roma e fui visitar o santuário de Civitavecchia, e tem lá, para quem conhece, a Madonna de Civitavecchia, e um senhor se aproximou e perguntou se eu conhecia a história. Eu falei, não, não conheço. E ele falou, eu conto para você. Resumindo, esse senhor era o bispo emérito de Civitavecchia, que Nossa Senhora tinha chorado sangue nos braços dele. Ele estava incrédulo e pensava, mas é a história das pessoas que está cheio de inventando devoção. Então ele mandou recolher a imagem, colocou no guarda-roupa dele. A mãe dele, que era do sul da Itália, ficou sabendo, pediu para fazer uma visitinha. E nisso pediu, e a custas, o bispo deixou ela ver. E quando ele pegou a imagem, disse, então, mãe, essa é a imagem que chorou sangue. E Nossa Senhora, né, no momento, chorou sangue. E, claro, ele ficou todo comovido, ligou para o cardeal Givitz, que eram muito amigos, e levou para São João Paulo II. E aí ele mesmo, por conta, ele era teólogo, e buscou investigar qual era o significado teológico. Isso me chama muita atenção, porque às vezes a gente conhece algumas histórias, até, por exemplo, de Nossa Senhora Aparecida, ou de Nossa Senhora de Guadalupe, e não conhecemos com profundidade o significado teológico. Então, o objetivo desse livro, ademais de apresentar as principais devoções, sobretudo, eu busco desenvolver uma síntese do significado teológico dessas devoções e uma pequena aplicação prática para a nossa vida. Vocês veem ali no segundo slide quais são as devoções tratadas. Iniciamos com Nossa Senhora de Guadalupe e concluímos com Nossa Senhora Aparecida. São 30 devoções tratadas, mais ou menos 30 dias, porque tem países, por exemplo, a Argentina, que tem 3 grandes devoções e eu coloco tudo no mesmo dia, né? E foi pensado para viver um mês com Nossa Senhora, de modo especial mês de maio, e o último dia, que é o dia 31, seria a conclusão. E eu gostaria de destacar com vocês, primeiro, um fato curioso para mim. Nós temos muita devoção a Nossa Senhora de Guadalupe, mas de todas as devoções que eu investiguei, é a mais forte em símbolos. Não vou entrar em todos os detalhes, muitos conhecemos a história. Depois, quem quiser também, enviamos o livro quando sair. Mas realmente é muito simbólica e muito rica a aparição de Nossa Senhora. Eu coloquei também aqui um pequeno resumo uma síntese dos principais significados teológicos. E aqui coloco 5, né? Aqui foram várias devoções tratadas, mas a primeira, que mostra muito, não só com Nossa Senhora de Guadalupe, Aparecida, Coromoto, La Virgen del Cobre, de Cuba, muitas outras histórias, a proximidade materna da Virgem Maria. A Virgem Maria se aparece com as feições próprias de cada povo, né? Aqui no Brasil, esse povo mulato, no México, esse povo indígena,
E essa proteção materna, não estou eu aqui que sou a tua mãe. A Lumen Gentium destaca a maternidade da Virgem Maria na ordem da graça. E todo o tema da mediação de Nossa Senhora e da sua intercessão, segundo São João Paulo II, na Redemptoris Mater, ele fala que é por esse papel de mãe. Jesus Cristo, aqui o Padre Bruno está colocando aqui. Então, Jesus Cristo confia a Virgem Maria aos pés da cruz e ela, diz São João Paulo II, ainda assunta ao céu, ela continua esse papel de mãe. Então, essa dimensão da maternidade da Virgem Maria. E para que ninguém se sinta só. Sobretudo, nesses momentos de dificuldade, a Virgem Maria se apresenta como mãe. Muitas devoções, sobretudo do século passado e retrasado, destaca esse chamado da Virgem Maria à conversão. Nós temos Fátima, temos Lourdes, La Salette, Akita, Ibeo, né? Vários continentes, Ásia, África. E justamente a Virgem Maria, ela convida os seus filhos a voltar à conversão. Porque longe de Jesus, nós nos perdemos. Então tem todo o tema dessa chamada conversão e também de rezar e de reparar pela conversão dos pecadores. Aqui nós podemos lembrar tantas histórias, se a gente puxa pela teologia espiritual, foi justamente essa visão do inferno, segundo Santa Teresa, que acordou ela de sair da mediocridade e voltar a um caminho de união com Deus. E assim tantos outros também pecadores. Tem um terceiro traço, que é a presença da Virgem Maria diante da sua intercessão. Ela como medianeira das graças. Lumen Gentium 62 fala desse título. São João Paulo II tem muitas locuções e também Redemptoris Mater ele toca isso. Ano passado, ou retrasado, acho que foi ano passado, em outubro do ano passado, o Dicastério para Doutrina da Fé emitiu um documento que já está colocado também no livro, está atualizado, onde ressalta que a mediação da Virgem Maria sempre é por meio de Jesus. Né? Sempre é por meio de Jesus. Na verdade, isso já estava claro no modo de ver, no posicionamento da Igreja, mas tem também talvez uma finalidade ecumênica, de aproximação. Mas a Virgem Maria, como medianeira da graça, como nossa intercessora. É interessante porque tem algumas aparições que a Virgem Maria não fala nada. Ela chega e se aparece. Aqui temos o Padre Patrick, né, a Virgem na aparição em Knock, lá na Irlanda, mas não somente isso, em Zaitun, no Egito, no Cairo, e a Virgem Maria se aparece em silêncio e relacionado muitas vezes em adoração a Cristo Eucarístico. Então, é interessante aqui, é o chamado da Virgem Maria a voltar à adoração. Que seus filhos voltem a adorar a Jesus que se imolou por nós. Então, é esse convite. E depois também tem algumas aparições que destacam essa fidelidade à Igreja. Essa fidelidade à Igreja, a gente conhece a história de Nossa Senhora de Lourdes, né? Que Bernadette Soubirous pergunta qual era o nome dela, ela falou, eu sou Imaculada Conceição. 4 anos após essa aprovação do dogma, mas não somente isso, também outras aparições de Nossa Senhora, ela nos convida à fidelidade ao Santo Padre. Então, aqui, uma breve síntese dos significados teológicos das diversas aparições. E aqui, simplesmente para concluir, cada aparição da Virgem Maria, ela nos convida a algo. A linha geral sempre é nos levar a Jesus, né? Pode subir um pouquinho para o Bruno aqui isso já está descendo muito. Obrigado. Isso. Então, uma síntese prática, porque às vezes, sim, eu sou devoto de Nossa Senhora de Guadalupe. O que significa? Que eu rezo para ela, ou eu também estou buscando viver a espiritualidade de Guadalupe. Estou buscando viver a espiritualidade de Fátima, de Lourdes. Então, aqui tem algumas linhas gerais desses convites de Nossa Senhora. A primeira
é a vida sacramental renovada. Tem aparições, e não é uma, é mais de uma, que a Virgem Maria nos convida a viver os sacramentos, sobretudo da confissão em profundidade, né? Viver o sacramento da confissão. E ela chama atenção aos sacerdotes, pede aos sacerdotes que dediquem tempo à confissão e não tenham pressa das confissões. Depois, é um convite também contínuo, aqui a gente vê com Nossa Senhora de Fátima, a oração do terço. Que bonito nosso país, agora com o Frei Gilson e também com o Hesed, esse terço diário para muitos rosário, né? Eu conheço pessoas que continuam, não ficaram só na quaresma, ou nas duas quaresmas, né? São Miguel e a quaresma ordinária em preparação à Semana Santa, mas rezando esse rosário com essa finalidade de reparação. É um grande caminho de conversão. Depois tem o caminho da consagração à Nossa Senhora, ela como caminho mais rápido de união a Cristo, segundo São Luís Guion Maria de Montfort, e também, até no Reino, tem esse apostolado do Mãe Amável, que difunde muito a consagração à Virgem Maria. Esse cuidado com os vulneráveis, os necessitados, e aqui nós vemos não somente Lourdes com os doentes, nós vemos aqui Aparecida com os escravos, Guadalupe com os indígenas, muita atenção de Nossa Senhora com aqueles mais desprezados, mais indefesos, como diria o Papa Francisco, essa periferia, né? E aqui a gente vive em um mundo que a periferia não é só econômica, a periferia tem diversos tipos de periferia, e é um chamado para nós a sair das sacristias, a sair das nossas casas do reino, a sair ao encontro das pessoas. Depois, aquilo que nós já comentamos, essa fidelidade eclesial e a espiritualidade do silêncio. É uma breve apresentação, né? São várias devoções, que Deus conceda que esse livro já possa ser publicado para poder viver. E eu deixo aqui para vocês o que segue na parte de baixo, o papel da Virgem Maria como intercessora, que é um aprofundamento justamente simples, para lembrar que ela é nossa mãe e que podemos, não só podemos, ela espera, Jesus quer dar muitas graças por meio dela. Então, essa já é uma formação que eu vou dar essa semana aqui em São Paulo, na paróquia Nossa Senhora de Guadalupe, né, às 20 horas. Mas eu já deixo para vocês também como uma oportunidade para aprofundar. E simplesmente concluo, né, com essa petição que Jesus mesmo mais que petição, ele que nos deixa a Virgem Maria como mãe, ele também espera que nós a acolhamos como filho. Muito obrigado. Muito obrigado, Padre Myron, pela explicação do livro. Logo, logo queremos ler também esse livro. Espero que mais padres no território possamos, do conteúdo das nossas pregações, também publicar livros e repassar entre nós, né? Sempre um enriquecimento. Padre Rafael, muito obrigado pela palestra, que nos ajuda a lembrar esse carinho de Maria, esse não ter medo, esse buscar saber fazer a vontade de Deus, esse buscar viver nossa entrega ao Senhor na comunhão, na virgindade, na castidade. Sobretudo com a nossa Mãe das Dores, dá sempre o sim a Deus quando nos pede. Então, agradeço a todos, espero que o Espírito Santo estejamos suplicando para que venha sobre nossas comunidades, aqui nesse mês, já que estamos vivendo, através de Maria, recebamos as graças para perseverar e nessa nossa caminhada espiritual rumo à eternidade. Padre Rafael, o senhor nos pode dar a conclusão e a bênção? Uma ótima tarde a todos. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso desça sobre vocês, les acompanhe sempre, les livre dos perigos, les alcance aquelas graças que mais precisarem, por intercessão de Nossa Senhora de Guadalupe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigado, Padre Paulo, também, pelo convite. Agradeço. E agradeço a todos os padres, Padre Neco. Primeiro ninguém esquece, a primeira formação ninguém esquece, pai. Muito bem. Tchau. Obrigado, Bruno, pela transmissão. Um abraço, boa tarde a todos.
Obrigado. Tchau, todos. Padre Pai Fábio Fábio. estava dormindo aí, Pai Fábio. Eu peguei dormindo aí, dá um bocejo aí. Nada, aqui atento, 100%. Deus abençoe. Tchau, tchau. Muito obrigado e muito obrigado.